Ah lá. Muito bom, Dudu. Viu Muito só? bom. Um beijo para todos vocês. Um bom Valeu, estudo. Alexandre. Muito Que obrigado. Deus os Um abração abençoe. para você. Até mais. Ok, pessoal. Então, quando alguém precisar falar comigo, né, por favor, fale, Eduardo, ou eu até vou ouvir que alguém está tentando levantar a mão aqui, tá? Mas todo o meu texto está numa outra aba, e eu vou precisar abrir esse texto em outro lugar. Eu só queria lembrar, né, que nós estamos lendo no livro Seara dos Médiuns, o capítulo 44, que é Ser Médium, né? E o Emmanuel nos refere ao número, à questão 223 do livro dos Médiuns, que nós estudamos até recentemente, né? Que é do papel do médium nas comunicações. E ele se reporta ao parágrafo 10, ou pergunta número 10, do item 223 do Livro dos Médiuns, que está no capítulo 19, ok? Do Livro dos Médiuns. E, se não me engano, aí a Elisete está aí, pode nos ajudar, confirmando ou não, que nós lemos na semana passada a mensagem do Emmanuel, né, o estudo do Emmanuel no livro Seara dos Médiuns. E eu não sei se a gente recomeçou o estudo do item 223. Você sabe me dizer, Elisete? Na semana passada eu não estava, acho que a Não Nilza vai está? saber. Quem está? Eu também, eu não pude participar na semana passada. Ok. Então vamos... Você estava na semana passada, Elici? Oi, não estudamos, não. Não, né? Não. Mas foi lida a... Foi lida toda, mas não estudamos o capítulo 10, não. Ok. Capítulo pergunta 19, a pergunta 10, né? Isso. Isso. Então tá. Então, nós vamos retomar então os estudos e vamos nos apropriar, né, do capítulo 19, certo? Do papel dos médiuns nas comunicações espíritas, tá? E o item 223 é um conjunto de perguntas e respostas, certo? Que o Kardec faz as perguntas para os espíritos e eles respondem. Nós estudamos esse capítulo há algum tempo atrás, mas ele está se reportando, no caso do livro do Seara dos Médiuns, à pergunta número 10. Mas, para mim, faz mais sentido nós seguirmos no estudo, pelo menos do item 223. Né? Nós não precisamos ir em todos os aspectos, né, em todos os aspectos deste capítulo, a não ser que, na continuidade, o Emmanuel continue usando esse item 223. Ok? Então, é importante a gente perceber, né,
a questão do papel do médium na comunicação. Vocês estão estudando o André Luiz, né, no pessoal que começou às 7 horas, né? Estava se falando sobre mediunidade, como o Alexandre tinha dito, e no livro No Mundo Maior, né, o Calderaro, que é o instrutor que está levando o André Luiz, né, para os estudos, né, ele faz um trabalho muito interessante mostrando o nosso cérebro, né, e a necessidade de um uso melhor e maior da nossa capacidade cerebral, né, e da importância de nós nos prepararmos para o exercício da mediunidade, né? Então, é muito importante que a gente entenda que a mediunidade, como se diz na própria palavra, certo? Implica em que haja um médium, que é o ser humano que vai ser intuído, que vai receber uma mensagem e passá-la para os seus, aqueles que estão ao seu redor, né? Ou vai escrever vai escrever numa folha a mensagem de um espírito. E, portanto, o médium faz parte do processo mediúnico. Ele, de uma forma ou de outra, interfere. O problema da palavra interferir é que ela não representa tudo, né? Na verdade, tudo aquilo que o médium tem no seu cérebro, né, nos caminhos cerebrais naturais que nos fazem falar fluentemente, que nos fazem mover as mãos suavemente ou, né, muito rapidamente, tudo isso daí são caminhos cerebrais criados, né, pelo espírito no uso da máquina física que ele tem, certo? Por meio do perispírito, que é aquele que é o intermediário entre a matéria densa, física, e o espírito, que o espírito age, então, por meio do perispírito. Então, se vem um segundo espírito externo ao corpo do médium, certo? Que o único que habita, entre aspas, aquele corpo, ou seja, ele tem uma ligação única do seu perispírito com as células do corpo físico, certo? O processo mediúnico vai passar pelo médium. Por isso que tem este capítulo do papel dos médiuns na comunicação. Certo? Ele vai passar pelo médium. Então, quanto mais conhecimento o médium tiver, quanto mais capacidade de doar-se em benefício do próximo, certo? Do espírito comunicante, por exemplo, maior vai ser a facilidade do espírito de se comunicar. Porque ele vai encontrar no médium aquilo que ele deseja, aquilo que ele precisa. Certo? Este é o processo mediúnico, é assim que funciona. Certo? E, portanto, não há nenhuma comunicação sem que haja, certo? Uma, entre aspas, interferência do médium no processo da comunicação mediúnica. Vamos tirar a palavra interferência e colocar a participação.
porque a participação pode ser muito ativa, muito consciente, ao mesmo tempo, ela pode ser também muito livre, permitindo que o espírito comunicante faça uso praticamente total da capacidade do médium. Mas é muito importante a gente entender que o termo incorporação mediúnica, né, que era muito utilizado, né, no meio espírita, em muitas casas espíritas, ele não representa a comunicação mediúnica. O espírito não incorpora, ele não toma o corpo do médium para si. O único que está conectado e que controla todas as células do corpo físico é o perispírito, que é o corpo do espírito. E esse perispírito, obviamente, age sob o comando da mente, do espírito. Por isso é muito difícil a gente falar uma separação entre corpo físico, espírito e perispírito. Porque espírito e perispírito, né, mesmo quando nós desencarnamos, somos espíritos livres, né, nós temos o corpo espiritual, principalmente nós aqui na Terra, que somos, né, espíritos, vamos dizer assim, encarnados num mundo muito denso, de matéria muito densa, muito grotesca ainda, né? A gente chama de mundo de expiação e provas. Então, a carne é um veículo muito denso, muito pesado, né, para o espírito. Ok? Mas esse é o nosso... E por isso, qualquer espírito que venha e esteja na atmosfera espiritual da Terra, para se comunicar diretamente por meio de um médium, chegando próximo do médium, ele vai ter que agir, né, de uma certa, por meio de um corpo espiritual que ele vai ter que adensar um pouquinho mais. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida desse monte de coisa que eu falei? Quer fazer algum comentário? Senão a gente vai começar pela leitura das perguntas até chegar pelo menos no item 10, a pergunta número 10. Tudo bem? Vamos em frente? Ok. Isso, obrigado. Questão número 1. No momento em que exerce a sua faculdade, o médium se encontra em estado perfeitamente normal? Às vezes se acha no estado de crise mais ou menos acentuado. É o que lhe causa fadiga e por isso precisa de repouso. Entretanto, na maioria das vezes, seu estado quase não difere do estado normal, principalmente quando se trata de médiuns escreventes. Isso. Olha só, né? Que era, na maioria das vezes, o meio de comunicação que o Kardec mais gostava e instruía os médiuns a desenvolverem a sua mediunidade. Que era, desculpem, por meio da psicografia. Porque ele dizia que esse era um meio que facilitava, porque deixava, inclusive, gravada aquela informação. E o médium poderia se preparar com algumas perguntas que ele gostaria de ter, né, para um determinado espírito que ele ia evocar, ele ia chamar aquele espírito. Então, a resposta, né,
do, do espírito que está respondendo aqui ao Kardec, né? Se ele está, o médium, né, num estado normal, né? E a resposta é em algumas vezes, né? Sim, e ele pode estar com mais ou menos com esse estado mais ou menos alterado, né? E principalmente, né, nos casos dos médiums escreventes, ele não necessariamente sai do seu estado normal. Então, por exemplo, quando a gente vai desenvolver a mediunidade de psicografia, né, tem aqueles médiuns que são o que a gente chama de médiuns mecânicos, né? O médium mecânico é aquele que o espírito praticamente toma controle, né, das mãos do médium, da parte do cérebro que comanda a escrita, certo? Da mesma maneira que na pictoriografia, né, quando você vê aqueles médiums pintando ou desenhando, né, com duas mãos ao mesmo tempo, cada figura é de um espírito diferente, e são figuras que são feitas rapidamente, né, com controle total do espírito sobre as faculdades do médium. Controle do próprio médium. Então, né, nesse caso, é o médium mecânico. A grande maioria dos médiuns em psicografia variam de uma semiconsciência até uma consciência total, que é como se o médium recebesse, certo? Um ditado pelo espírito, uma coisa que vai aparecendo na cabeça do médium e ele vai escrevendo, certo? Então, esse estado normal fica parecendo que o médium está lá, por exemplo. Nós estamos fazendo o desenvolvimento de psicografia, né? Tem um grupo de médiums, de pessoas que estão treinando a psicografia. Se você olha as pessoas escrevendo ali, nenhuma apresenta assim um grau de desconcentração completa e uso vamos dizer assim, das mãos dela, certo? Todas estão escrevendo naturalmente. É como se fossem elas escrevendo. Então, nem parece assim meio fora do normal. Mas depois que você lê a mensagem e o médium traz as suas percepções sobre aquela mensagem, o sentimento do espírito e assim por diante, você vê claramente que, né, aquela mensagem é de um espírito e não é do médium, né? Mas não necessariamente ele se torna assim tão sensível à ação do médium. Ele não necessariamente vai entrar, mas obviamente que em muitas ocasiões, sim, ocorre sim. O médium pode ficar alterado, pode ficar, né, trazendo aquilo que o espírito está sentindo e pensando. Dúvidas? Ou comentários? Nada. Então, vamos em frente. Questão 2. As comunicações escritas ou verbais também podem emanar do próprio espírito encarnado no médium? A alma do médium pode comunicar-se como a de qualquer outro. Se goza de certo grau de liberdade,
recobra suas qualidades de espírito. Tendes a prova disso nas visitas que vos fazem as almas de pessoas vivas, as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita, sem que as chameis. Porque ficais sabendo entre os espíritos que invocais, alguns estão encarnados na terra. Eles então vos falam como espíritos e não como homens. Por que não deveria acontecer a mesma coisa com o médium? Então, e aí, confuso? Então, ele está perguntando o seguinte: se o médium, né? Porque a pergunta que ele faz aqui, né, é se as comunicações também podem emanar do próprio espírito encarnado no médium. Bom, o espírito dá uma guinada, por isso que tem uma segunda pergunta, né? Porque, na verdade, o que o Kardec queria saber é o seguinte: é o espírito que está, é o espírito do médium que num estado diferente de personalidade, vamos dizer assim, está falando, ou é um outro médium, ou um outro espírito, independente deste que, entre aspas, habita ou é dono do corpo físico? Essa é a pergunta. Aí, a resposta é o seguinte: bom, o espírito encarnado, ou seja, a alma do homem, né, e, portanto, do médium, né, pode se comunicar. Porque quando a gente está durante o sono físico, a gente pode sair do nosso corpo e pode se comunicar em algum lugar. Até ele comenta lá no final. Muitas vezes você evoca um determinado espírito. Evocar quer dizer chamar, né? Eu estou evocando um espírito, né? E o espírito evocado pode já estar encarnado. Se a espiritualidade que está cuidando da reunião mediúnica, ou o médium, né, que tiver o seu espírito protetor junto, se houver a permissão para aquele espírito que está encarnado vir para conversar ou para dar uma mensagem ou responder a alguma coisa, né, isso vai ser providenciado. Portanto, um espírito encarnado pode dar uma comunicação. Nessa hora que ele está dando a comunicação, é como se fosse um espírito livre, embora ele seja um espírito cativo da carne. Certo? Agora, o que eu entendi que o Kardec queria perguntar é se aquele médium poderia, num outro estado qualquer, se manifestar por si mesmo. Aí é o caso do que a gente chama, né, quando a gente fala alma, anima, aquilo que anima o corpo físico, certo? Então, existe uma palavra chamada animismo, certo? Ou seja, a alma, né, do próprio médium entra num estado alterado de consciência e se comunica. Como aparentemente pode ser uma personalidade diferente, geralmente é
é uma personalidade vivida em outra, numa reencarnação anterior, né? Ele vai aparecer e dar a comunicação. Aí é um caso de animismo. Não existe um outro espírito dando a comunicação. Certo? E eu acho que foi isso que o Kardec quis perguntar. Mas a resposta dos espíritos aqui, né? Ele está falando, na verdade, dos espíritos que até mesmo são pessoas vivas, né? Porque são espíritos que estão, quando a gente evoca esse espírito, ele está ali disponível, trazido pela equipe espiritual para dar a comunicação, né? Então ele fala assim, essas almas que estão encarnadas nos falam como espíritos e não como homens. Por quê? Porque ele está dando uma comunicação como se fosse um espírito diferente, certo? Comentários? Alguma dúvida? Eduardo, eu não tenho Oi. mãozinha para levantar. Tá. Desculpa. Não, tudo bem. Tá. É o seguinte, eu sempre tive muita essa questão do animismo, né? Eu Uhum. sempre me preocupei muito com essa questão. Você está me ouvindo bem? Eu estou com a voz fanhosa. Não, estou te ouvindo muito bem. Pode falar normal. Então, quando eu achava que comunicação que eu dava parecia ser do meu do espírito, da minha personalidade, Uhum. eu sempre pensava que eu estava fraudando a mensagem. Eu me preocupava muito com isso, que o animismo seria uma fraude. E aí eu ficava muito tensa com essa história. Mas a gente tem muita coisa das nossas vidas, das nossas almas, Uhum. Vidas passadas, que a gente desconhece, né? E Uhum. traz, né? Então aí seria o espírito do médium Sim. que está se manifestando. Agora, quando é o homem que se manifesta? É aquele momento, aquela personalidade dele naquele tempo que ele está vivendo? É isso? Pode ocorrer, isso. Por exemplo, você está dormindo, certo? Ou você até está meio sonolenta, ou sei lá o quê, você é induzida ao sono, aí o espírito vem, pega você e leva você para uma reunião mediúnica e te coloca no médium. E você começa a falar, é você que está falando, é você, espírito encarnado. Então, não tem. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Às vezes, a gente é levado para se comunicar quando é importante algum alerta, né? Isso é uma coisa muito comum de acontecer. Você é induzida ao sono, ou se você já está dormindo, né? Você está dormindo, o espírito pega você e leva lá para. Quantas e quantas vezes nós estávamos na reunião mediúnica, né? Então estava ali por volta de umas 8h30, 9h, tal. Aí o médium falava assim, o vidente, né? Falava assim, olha, tal pessoa está aí, está trabalhando. E era uma pessoa encarnada, né? Ou seja, durante o nosso trabalho mediúnico,
o espírito de uma pessoa conhecida estava junto com a equipe espiritual para trabalhando no plano espiritual. Espírito liberto, corpo deitado e dormindo, ou até mesmo em frente à televisão e dormindo e cai fora. Acontece muito, né? Isso aí você é levado. Agora, é muito importante a questão do animismo, tá ok? É muito importante você se preocupar, né, com o animismo na devida proporção. Primeiro, né, o mais importante é aquilo que eu comecei a falar logo no início. Não tem como uma comunicação não ter a participação do espírito do médium. Como o espírito do médium é aquele que anima o corpo físico do médium, né? É ele que é o dono do corpo, então a comunicação, né, vai trazer, muitas vezes, os trejeitos do médium. Digamos que você está acostumada, né, a usar uma expressão qualquer, né? De repente você sempre fala assim, sei lá, parari, parará, sei lá, tá? E aquilo é seu, né? Está na tua cabeça, então, são caminhos, e de repente o espírito que está falando usa isso naturalmente, porque está na tua mente, está ali, mais ou menos traz aquilo que ele quer exprimir, certo? Então, ele usa as expressões que são comuns. Muitas vezes, o médium tem alguma coisa assim, sei lá, eu vou falar assim, palavra problema. Tem muita gente que cresceu no meio rural em que o pessoal não falava problema, falava problema. P-E-M-A. Problema. Né? Na língua portuguesa castiça ou correta, né? O correta seria a palavra normal, problema. P-R-O-B-L-E-M-A. Mas o médium está com a cabeça está com o problema, a palavra problema está na mente dele como problema, está na mente dele como problema. E ele usa problema. É do médium. Mas não é que o médium está fraudando. O espírito está usando aquilo que está na cachola dele. Você entendeu? Então, Entendi. quando a gente falar de animismo, a gente tem que ir com muita calma. Animismo, no sentido do uso daquilo que o médium tem na cachola, tem da forma de falar, né? O tipo de sentimento que o médium traz para determinadas coisas, que o espírito utiliza. O espírito comunicante externo ao corpo do médium, né? Externo àquele médium, não é o médium, é o espírito, mas ele usa as coisas suas. Isso não é fraude, ok? Isso não é fraude. Ok. Agora, existem determinados momentos, certo? Em que o espírito do médium ele vai para um estado alterado de consciência, em que ele tem maior facilidade de expressão, maior liberdade, né, como espírito mais liberto, e pode dar uma comunicação. Às vezes, coisas que estão no seu íntimo, que ele precisa expressar, que ele precisa falar, e assim por diante.
Quando isso acontece, né, o médium não está fraudando, mas é o seu espírito que está se comunicando, está trazendo informação que é dele, espírito que não está no seu consciente, ele está em outro estado. De novo, isso não é fraude, é uma manifestação do seu espírito que, ao se manifestar, por exemplo, se a gente está num diálogo, como ocorre no nosso trabalho mediúnico, né? O espírito vai falar algumas coisas, o dialogador vai conversar com ele, trazendo determinados elementos que são importantes para o espírito do médium, que ele ouviria nessa condição, mas não na condição consciente dele como ser, somente nesse estado alterado, que vai ajudá-lo a resolver aquelas questões, aqueles problemas que ele pode ter. Então, de novo, não é fraude, mas é lógico, é o próprio espírito trazendo, pela forma usual de uso da sua capacidade cerebral, das suas coisas, de tudo aquilo que ele traz na cabeça, agora, como se fosse um outro espírito, mas não é. De novo, isso não é fraude. Certo. Portanto, Beleza. na minha opinião, esse é uma questão importante, né? A palavra animismo não quer dizer fraude. É isso. Ok? Esse é Ok. muito, muito importante. Quando a gente está estudando aquele livro No Mundo Maior, né, do André Luiz, então lá um espírito vem e se comunica, né, pela médium. E ele assina. Aí, quem estava lendo falou assim, não, esse espírito tão capacitado, tão elevado, nunca, né, usaria expressões tão simples como utilizou, ele teria um palavreado mais técnico e tal. Eles, de uma certa maneira, insinuaram que a médium tinha fraudado. Isso. Ensinou com o nome do médico, do espírito que estava se comunicando, que era um médico. Era um médico. Né? E aí, isso daí fere muitas pessoas. Era aquilo que vocês estavam estudando, né, com o Alexandre um pouquinho antes. Por quê? Porque a médium ficou extremamente desgostosa com os comentários que estavam sendo feitos, inclusive com a alusão à fraude. Isso. Você entendeu? Exato. E é por isso que o médium precisa ficar muito atento, né, para que essas coisas não o tirem da sua tarefa mediúnica. Certo. É importante. É isso mesmo. Tá certo. Muito bem. Obrigado, viu? Obrigado, viu, Eduardo? Opa, Desculpa não tem que se desculpar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, vamos para a parte A. Questão 2A. Esta explicação não parece confirmar a opinião dos que acreditam que todas as comunicações provêm do espírito do médium e não de espíritos estranhos? Os que assim pensam só erram pelo caráter absoluto que atribuem à opinião que sustenta, pois é certo que o espírito do médium pode agir por si mesmo. Isso, porém, não é razão para que os outros não atuem igualmente por seu intermédio. Então,
como existe a possibilidade do fenômeno anímico, ou seja, o espírito do médium, num estado alterado, ele fala como se fosse um outro espírito, ou seja, uma personalidade anterior à da vida em que ele está vivendo, certo? É uma comunicação legítima, mas, né, o fato dele fazer isso não quer dizer que, em outras oportunidades, o médium não dê passividade, não dê a permissão para um outro espírito, né? Ou seja, as comunicações dos espíritos, né, geralmente o médium consegue perceber, se ele for um estudioso, né, que a gente sugere sempre que o médium estude os fenômenos mediúnicos, como que aquilo se processa, né? Se ele entender este processo, ele vai perceber que, em determinados momentos, ele não sente diferença, né, de fluidos. Em outros momentos, ele percebe os fluidos que não são dele. E, portanto, é de um outro espírito. Então, os espíritos estão refutando a ideia de que a comunicação sempre é do espírito do médium e, portanto, ele deixa de ser médium, né? Porque o médium quer dizer um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Se é só o espírito do médium que se manifesta, ele não é mais médium. É uma outra coisa, um outro nome, que você pode dar o que você quiser, mas não é médium. Certo? Comentários? Muito bem. Então, vamos para a terceira. Como distinguir se o espírito que responde é do médium ou outro? Pela natureza das comunicações, estudai as circunstâncias e a linguagem, e distinguireis. É principalmente no estado de sonambulismo ou de êxtase que o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais livre. No estado normal, é mais difícil. Aliás, há respostas que não se podem atribuir a eles de modo algum. É por isso que vos digo, estudai e observai. Observação. Quando uma pessoa nos fala, distinguimos facilmente o que vem dela daquilo de que ela é apenas o eco. O mesmo se verifica com os médiuns. Muito bem. Então, retomando esse assunto, né? Quando o espírito, né, está se manifestando, fica claro que aquele conteúdo é diferente do conteúdo do médium. Entretanto, o espírito aqui que está respondendo fala assim: em determinados momentos, quando você tem o sonambulismo ou o estado de êxtase, é o espírito do próprio médium que geralmente vai estar respondendo. Por quê? Porque ele está mais livre. No estado de êxtase e tudo, é o médium, é o espírito do médium, né? É que eu falo médium, é porque eu não consigo ver médium sem que tenha o espírito e o perispírito junto. Mas tudo bem, então vamos colocar aqui o espírito do médium, né?
quando mais liberto, ele tem muito mais informação do que aquela que está, vamos dizer assim, limitada pelo nosso cérebro físico, né? O cérebro físico do médium. E aí parece que aquela comunicação é de um outro espírito, mas é do próprio médium. Agora, no estado normal, geralmente, certo? A comunicação é de um espírito que está fora, né? Está fora do corpo do médium, né? Não é o dono do corpo do médium. E ele fala: estuda e observa, preste atenção em como é que a coisa acontece, certo? Analisa o resultado. E ele fala até assim: quando uma pessoa está conversando conosco, fica fácil de saber que aquilo que ela está falando está vindo dela, né? Ou que ela é um mero papagaio, né? Ela está falando alguma coisa que ela ouviu de outro, de outra pessoa. Então, é importante haver essa distinção, né? Então, quando o médium está recebendo um espírito diferente dele, certo? Vai ficar claro que aquilo lá é diferente do seu pensamento, do seu modo de pensar e de agir. Ok? Vamos em frente? Questão 4. Desde que o espírito do médium pode ter adquirido em existências anteriores conhecimentos que esqueceu sob o invólucro corpóreo, mas de que se lembra como espírito, como poderá ele tirar das profundezas de si mesmo as ideias que parecem ultrapassar o alcance da sua instrução? Isso acontece frequentemente no estado de crise sonambúlica ou estática. Mas ainda uma vez repito, há circunstâncias que não permitem dúvida. Estudai longamente e meditai. Ou seja, nós podemos, sim, num estado alterado de consciência, né, que ele coloca aqui, no estado sonambúlico ou no estado de êxtase, né, lembrar de coisas do nosso passado, aquilo pode aflorar, mas que está preso no cérebro mais físico, então a gente não lembra, mas pode aflorar num estado alterado de consciência? Ele fala assim, pode. Pode aparecer. E isso ele fala assim, isso acontece frequentemente no estado de crise sonambúlica ou estática. Certo? Agora, tem outras circunstâncias, né, que não é isso que acontece. É o espírito que não é do médium que está se comunicando. Simples assim. Vamos para a pergunta 5. As comunicações que provêm do espírito do médium são sempre inferiores às que possam ser dadas por outros espíritos? Sempre não, pois o espírito comunicante pode ser de ordem inferior à do médium, e então falar com menos sensatez. É o que se vê no sonambulismo. Aí, na maioria das vezes, quem se manifesta é o espírito do sonâmbulo, o qual não raro diz coisas muito boas. Isso quer dizer, né, que quando, né,
o médium está dando uma comunicação por si mesmo, né? Ou seja, ele está num estado de êxtase ou sonambúlico, certo? Ele vai falar coisas muito boas, certo? Ele vai, mas não necessariamente ele vai falar coisas assim terríveis, mas no final das contas, tinha um médium, se não me engano, é o Edgar Cayce. Eu não lembro se é o Edgar Cayce ou Daniel Douglas Home, mas eu acho que é o Edgar Cayce, que era um médium americano que ele entrava no estado sonambúlico e dava receitas, curava as pessoas e tudo. Ele era um espírito que tinha conhecimentos de ciência médica e fazia as coisas. Em outros momentos, ele recebia o espírito de um índio, né, que era tipo um cacique lá americano, lá, que falava de reencarnação e tudo. E o Edgar Cayce não aceitava a ideia da reencarnação, mas ele era um caso vivo de um espírito reencarnado, porque ele dava receitas como se fosse um médico, né? E era ele mesmo, era o seu espírito nesse estado alterado de consciência. Então, pode vir coisa muito boa desses espíritos, do espírito do médium, certo? Como pode também vir coisa ruim. Se ele não é muito bom, se ele não tem muita coisa, ele pode dar uma comunicação, ficar falando alguma coisa que não tem nada a ver. Né? Isso quer dizer assim, mas e se fosse um espírito mesmo livre? Né? Ele pode dar uma comunicação pior do que a do espírito do médium? Claro, dependendo da condição espiritual desse espírito livre, né? Do seu aperfeiçoamento moral. Se ele estiver abaixo do aperfeiçoamento moral do médium, ele não vai dar uma comunicação tão boa assim. Simples assim. Vamos parar na 6ª questão? Por favor. A gente para por aqui hoje. Tá bom? Eu sei que a Cecília está por aí. Cecília, você não quer fazer a prece de encerramento para nós? Sim, senhor. Então, manda brasa. Então, vamos mais uma vez agradecer por mais essa oportunidade de estudo, de troca de ideias, agradecer por esse momento que nos ajuda tanto na compreensão da nossa mediunidade. Agradecemos, Senhor, também pela ajuda espiritual que tivemos nessa noite. Agradecemos também pela companhia dos irmãos que vieram estudar também junto conosco. Agradecer ao nosso companheiro Eduardo e que esta prece possa permanecer na sala 1 para que nossos irmãos do nosso cantinho, trabalhadores incansáveis, possam utilizá-la da melhor forma possível. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
E seja feita, Senhor, a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, da mesma maneira em que perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixe entregues às tentações e livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos. Graças a Deus, obrigado, boa noite. Boa noite. Boa pessoal. noite, Semana. Obrigada, Descanso a Eduardo. todos. Obrigada. Eu que agradeço. E boa noite a todo mundo que tenha